Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu falo assim porque eu não sei exatamente o momento que as pessoas vão assistir esta apresentação e porque ela está gravada, evidentemente, e eu estou aqui para apontar a terceira edição do curso Culturas Baianas, promovido pela Academia de Letras da Bahia. Eu sou Edilene Matos, da cadeira 13 da Academia de Letras da Bahia, e hoje essa apresentação ficará sob minha responsabilidade, ou seja, sou eu quem vou estar falando sobre um poeta baiano, um poeta especial, um poeta de múltiplos ofícios. Eu denomino assim minha fala: Minelvino encena múltiplos ofícios de um poeta. E é exatamente esse poeta de múltiplos ofícios, e por isso eu vou começar aqui falando para vocês da arte como expressão que revela sentidos potenciais e infinitamente multiplicados. Parto, portanto, dessa premissa. Assim, a possibilidade das linguagens se aproximarem, se tocarem, dialogarem e até mesmo se completarem, mantendo suas individualidades como signos que produzem interpretantes com modos semelhantes de expressão, ainda que por meios diferentes ou suportes para falar contemporaneamente. Então, eu vou tratar dessa relação da linguagem verbal e as não verbais, que não só substituem as coisas que representam, mas também vão provocar, vão fazer um chamamento para outros signos que são, evidentemente, despertados com o repertório do intérprete, no sentido mesmo da multiplicação de textos. Trata-se e não textos e não textos, desculpem, se desfazem, se completam como cópias, modelos, criações. Eu chego até a pensar em relações palimpsésticas. Se o poeta é o imitador, tanto quanto o pintor ou qualquer outro artista que cria imagens, e vocês vão entender, porque eu estou falando também de imagem aqui, significa que todo processo de pensamento requer, chama imagem. Imagem e sons, figuras e ruídos, gestos que eu chamo de plasticizado. Eis o que une a literatura a outra e outras artes. As outras artes. Eis o que compõe o território do que eu chamo de palavra-traço. A imagem é, portanto, e aqui eu trago isso na poética de Minelvino Francisco Silva, outro gênero de escritura. Se pensarmos, por exemplo, na dimensão de uma linguagem, como a linguagem de Minelvino, que vai ultrapassar o código verbal, o resultado, evidentemente, é uma aproximação entre signos e objetos. Nessa extrapolação do verbal para a realização de uma experiência que eu estou trazendo aqui, chamando aqui de intersemiótica, partamos, é bom insistir nisso, eu parto, aliás, é bom insistir nisso, na chamada plasticização da linguagem. Ou seja, de uma linguagem que se quer plástico, icônica, sonora ou verbo voco visual. Palco, portanto, de intercomunicação entre as diversas séries sígnicas das culturas como um todo. O poema pode trazer uma forte sugestão imagética, resultado de um trabalho plástico com a linguagem, em que o leitor conseguirá visualizar o que está sendo tratado. Mas também pode apenas lançar uma ideia vaga de imagem e focalizar o trabalho nas sensações, através das cores, dos cheiros, dos sons. Nesse movimento de articulação entre as artes, a literatura se constitui, e aí eu vou trazer, puxar a brasa para a minha sardinha, desculpe a expressão comum, se constitui no grande texto, uma espécie de texto exemplar ou texto modelo. Né?
Ao pensar nessa relação, tudo isso para introduzir Minelvino. Ao pensar na relação da literatura com a imagem, eu vou buscar exemplos significantes em vários espaços e tempos. Eu vou buscar, por exemplo, no poema ideográfico de Apollinaire, o Lettres et Océan, inaugurador de uma espécie de genealogia de colagem literária, ao trazer para o meio linguístico recursos, no caso de Apollinaire, dos pintores cubistas, traduzido na diversidade descontínua de recursos outros. Traz para o meio linguístico, portanto, recurso dos pintores cubistas, traduzido na diversidade descontínua de fragmentos. E nessa diversidade contínua de fragmentos, eu falo também na poesia de Castro Alves, não é? Poeta baiano, nós estamos falando de culturas baianas, e exatamente eu vou pensar na obra poética desse baiano a cena da quarta parte de O Navio Negreiro, em que os escravos acorrentados de todas as idades são obrigados a dançar, mesmo famintos e cambaleantes, uma dança macabra. Repare só, dança, movimento, ao som de uma música que se mistura ao estalar do chicote. Os sons, compondo forte cena neste incrível feito de composição poética, na poesia, e busco também isso, veja bem, Apollinaire, eu estou trazendo Castro Alves em outro espaço, e agora eu vou trazer um outro também espaço, em outro tempo, a poesia plástico-icônica de José Oswaldo de Souza Andrade, Oswaldo de Andrade. E aqui eu estou me referindo a um desenho crítico-paródico que ele fez do Brasil na sua composição poética, a história do Brasil, acompanhada de desenho, e mais ainda, a sua tradução verbal da pintura de Tarsila do Amaral. Sabe-se, e todos nós sabemos disso, que o movimento de antropofagia teve na base de sua inspiração a tela O Abaporu, de Tarsila. Veja bem, imagem, palavra. Se Oswaldo dialogou de maneira bem acentuada com a pintura, também o fez o poeta Jorge de Lima, sobretudo com suas fotomontagens de viés surrealista, preocupado num processo dinâmico, um jogo intertextual, relação entre signos para novas leituras e novos sentidos. E ainda no tocante ao assunto, insisto em trazer aqui uma referência a João Cabral de Melo Neto e sua intensa vivência ao lado dos artistas plásticos. No poema A Lição de Pintura está expressa a lição de todas as artes. Quadro nenhum está acabado, disse certo pintor, se pode sem fim continuá-lo. Primeiro, ao além de outro quadro que, feito a partir de tal forma, tem na tela oculta uma porta que dá um corredor que leva a outra e muitas outras. Mas aqui também eu não poderia deixar de fazer referência à produção dos poetas concretistas, eles que buscaram transformar o sentir em coisa, coisas concretas de linguagem, materialidade textual, provocando um desvio do olhar do linguístico gramatical para um olhar que desenha o objeto estético com sincronicidade de tecidos. E aqui eu vou falar do operário da mão. Eu vou falar de Minelvino. O operário da mão, disse Bachelard, possui toda a glória do operário. E os operários da mão são poetas de outra matéria, imersos em suas reflexões, atormentado por seus desejos, devaneios, sonhos, e seu esforço por traduzir visualmente suas intuições e intenções, e assim eles vão dando seus testemunhos sobre a vida, sobre o ser humano. Minha pretensão, portanto, neste texto, após essa introdução, é apontar um diálogo entre letra e imagem, palavra traço,
consciente das especificidades de cada um, buscando identificar pontos de contato entre essas linguagens e essas aproximações da literatura com as outras artes, no caso a imagem, inseridas no âmbito dos estudos comparados, são, a meu ver, incontestáveis, principalmente se considerarmos que as artes deixam rastros na percepção do ser humano, seja na instauração de um discurso artístico que se vale de um aparato técnico, industrial, para registrar a matéria imagética e sonora da realidade, seja na forma como o ser humano do século XXI passa a lidar com um mundo totalmente fragmentado. E, portanto, eu quero dizer que, através do ritmo, da imagem, a palavra transforma-se num tempo arquetípico que se faz presente nos lábios de alguém que repete suas frases rítmicas, mas que ecoa também nas artes visuais, sonoras, corporais, tecnológicas, possibilitando relações de atração e repulsão e continuidade, um contínuo entre passado e presente. Mas eu trago aqui a palavra, eu trago aqui a imagem de um poeta baiano, Minelvino Francisco Silva. Um poeta inserido no âmbito da chamada literatura popular ou literatura de cordel. É a história de um poeta da escrita e do desenho, de um criador marginal, esquecido como muitos outros pela chamada literatura oficial. Mas para poder contar essa história de Minelvino, que eu conheci, que foi meu amigo, que desenhou para mim esta menininha que está aqui, esta mocinha que está aqui com um pássaro embaixo do braço, fez uma xilogravura para mim e me presenteou com ela, que fica com uma espécie de sinete nas minhas apresentações. Eu precisei me preparar, ajeitar meu espírito e aí ir em busca das memórias em velhos baús, essas memórias que guardam tantos segredos e mistérios. E aí, de início, quando eu comecei a pesquisar sobre Minelvino, eu olhava um baú que eu sabia que estava cheio de memórias das minhas incursões, desde muito jovem, pelo universo do cordel. Eu tinha receio de abrir, sentia-me tímida e até um pouco receosa de tocar naqueles papéis amarelados, folhetos, fotos, escritas, manuscritos, artigos diversos. Imaginava um mundo de surpresas, de redescobertas e reencontros com experiências que marcaram fundo minha vida de pesquisadora. Mas aí a gente tem que vencer a timidez nesses casos, pôr de lado o medo e se lançar essa nova aventura que eu estou trazendo para compartilhar com vocês. E, nesse sentido, quando eu abro esse baú de memórias, eu deparo-me com um universo múltiplo e fascinante e cambiante da nossa literatura popular. E, pacientemente, o que é que eu faço? Separo folhetos, cartas, músicas, matrizes de estilogravura, fitas cassetes, as antigas fitas cassetes, com gravação de benditos, fotos e tudo mais sobre o fascinante artista de tantos ofícios, de múltiplos ofícios, Minelvino Francisco Silva. Eu um dia conheci a casa de Minelvino, desculpe. Havia tantos tempos eu queria conhecer a casa de Minelvino, o local onde o poeta vivia e concebia suas criações. Então, em um dado dia de maio de 1983, veja quanto tempo, em plena estação de outono, eu segui para a Rua dos Trovadores, 591, na cidade de Itabuna, sul da Bahia, zona de grandes plantações de cacau. E na entrada de uma casa que estava pintada de azul lavanda, de porta e janela de rústica madeira, Minelvino me aguardava, ao lado de sua Antônia, companheira de uma vida inteira. Ali ele instalara seu reino,
o reino dos ofícios, uma espécie de santuário que ocupava um cômodo especial da casa, longe dos burburinhos. Era um espaço sagrado. Ali Minelvino manuseava os metais, fazia sua alquimia, trazendo a emoção das coisas, buscando uma escala de valores que as rotinas desfiguram. Mexia com as palavras, domava-as, apoderava-se dela, mexia com a madeira, transformando-a em imagens surpreendentes, mexia com os sons e entoava cantos. Ali um homem simples se metamorfoseava em um grande artista. Ali ele tinha a sensação do mundo em experiência plena. Nas paredes, recobertas com telhas, espalhavam-se fotos de poetas em vários momentos de sua trajetória, mas também fotos de amigos queridos, mas também prateleiras onde estavam guardadas matrizes de estilogravura, em enorme quantidade. Goivo, buril, estilete, prego, canivete, pedaços de gilete, formão, faca, serrote, pedaços de umburana, pedaços de cajá, que eram os dois tipos de madeira que Minelvino considerava especiais para o seu trabalho, o seu exercício de fazedor de estilos. Ali, portanto, no pórtico dessa parede e da entrada, tinham duas grandes inscrições. Vi uma luz acesa diante de mim e a marreta da morte é tão pesada que a pedreira da vida não aguenta. Esta última serviu de título a uma famosa Schiller de Minelvino. Seria interessante ver essa Schiller de Minelvino, a marreta da morte é tão pesada que a pedreira da vida não aguenta, que está aí nessa apresentação, vocês vão ver essa Schiller de Minelvino, com a figura de uma mulher, símbolo da morte. É possível passar essa Schiller, não? A marreta da morte, não, esta também. Aí, a marreta da morte é tão pesada que a pedreira da vida não aguenta. Né? A famosa Schiller, em que tem uma figura de mulher, símbolo da morte, segurando uma marreta extremamente pesada e tentando atingir um jovem de olhar espantado e cheio de medo, acentuado pelos cabelos arrepiados. Portanto, tinha essa inscrição no pórtico que foi motivo para fazer essa xilografura, não é? Também tinha alguns livros, e olha os livros que tinha nesse espaço sagrado de Minelvino: Bíblia, História, Geografia, Dicionário, Gramáticas, alguns romances e poesia, junto aos quais havia uma placa de madeira de 42 centímetros por 27,5, onde se lia. E é interessante você ver isso, né? Como o poeta pensava, abro aspas. É favor não procurar livros imorais. Livro imoral é um desrespeito a Deus e à sociedade. Além de folhetos aos milhares, caixas com tipos de letras, porque ele teve uma tipografia naquele próprio espaço, na casa, máquina de cortar, máquina de impressão, tinta e outros apetrechos nesse sentido. O garimpeiro e o poeta. Minelvino Francisco Silva nasceu na fazenda Olhos d'Água de Belém, em Mundo Novo, município de Mundo Novo, propriedade de uma família judaica, de uma família de judeus, em 29 de novembro de 1926, né? Filho de José Francisco da Silva e Hilária Maria de Jesus, conforme certidão de nascimento, de batismo. Minelvino foi criado em Jacobina, veja bem, uma cidade que fica na entrada da Chapada Diamantina, onde trabalhou como garimpeiro de ouro, diamantes e cristal. O que certamente inspirou no menino sertanejo uma forma especial de percepção, né? Ele que trabalhou como garimpeiro e tinha uma sensibilidade muito grande, muito aflorada. Além de uma maneira igualmente especial de recepção estética, mais tarde, para mim, isso foi conduzida para os ofícios artísticos de que ele foi mestre.
O contato com pedras preciosas, de brilhos e formatos diversos, fez Minelvino vislumbrar um mundo encantado, quase mágico, além de lhe despertar e desenvolver a sensibilidade e o inato senso estético. Em 1939, num dos intervalos de trabalho naquele garimpo do Cuia, ele conheceu seu primeiro livro. Exatamente um exemplar do clássico folheto de cordel, O Romance do Pavão Misterioso. Lembrava Minelvino para mim que a capa era amarelo quase branco e que não tinha desenho. Tratava-se de uma, como se chama, não é, nesse ambiente dos folhetos populares, se chama de folheto de capa cega. Maravilhado com a história ouvida pela boca dos companheiros, o garimpeiro, ainda que não ainda encontrara o diamante da poesia, não sabia ler. Adolescente, sonhador, Minelvino conseguiu que lhe desse um exemplar desse folheto e não mais se separou dele. Iniciou-se, portanto, com esse folheto no mundo das letras, o rito de passagem do ouvir ao ler, no caso de Minelvino, foi determinado por esse primeiro contato com a poesia e a arte do cordel. A partir daí, o moço garimpeiro passou a se interessar por outro tipo de pedras, também preciosas, os folhetos populares. Confessando-se bastante influenciado pelo grande poeta popular e divulgador da literatura de folhetos de cordel, João Martins de Ataíde, poeta, editor, proprietário de folhetos, esses livrinhos que, em determinado momento, passaram a ser chamados de arrecifes, não é? Porque eles eram publicados, chegavam aqui para a Bahia via Recife, chegavam e saíam de Recife para os diversos cantos do Brasil. Minelvino conta que compôs para este seu primeiro mestre uma cestilha improvisada quando encontrou o João Martins de Ataíde, o lendário João Martins de Ataíde, em 1955, pela primeira vez. Ele só conhecia através dos folhetos, por ocasião do primeiro congresso de poetas e trovadores populares que teve aqui na Bahia. E aí ele disse: até eu cheguei na hora como humilde trovador, abracei ele dizendo: parabéns, meu professor, por todas as suas obras de grande valor. Vale registrar que Minelvino participou do concurso Prêmio Literatura de Cordel a nível nacional, instituído em 1980 pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, através do Núcleo de Pesquisa e Cultura da Literatura de Cordel, criado a partir de um projeto de minha autoria, como parte das comemorações do centenário de Ataíde. O poeta acabou vencendo o citado concurso com o folheto Vida, Profissão e Morte de João Martins de Ataíde, considerado o melhor, evidentemente por uma comissão julgadora, dentre dezenas de folhetos inscritos, e foi uma decisão unânime. A publicação de seu primeiro folheto, do primeiro folheto de Minelvino, portanto, aí foi um parêntese para falar da relação dele com Ataíde, ocorreu em 1949, na cidade de Jacobina. E foi publicado por Rodolfo Coelho Cavalcante, poeta e editor, que modificou o cenário da literatura de folhetos na Bahia. Tratava-se de um folheto circunstancial de acontecido. É como se fosse um jornal, uma notícia de jornal, que versava sobre um acidente, a enchente de Miguel Calmon e o desastre do trem de Água Baixa. Minelvino conta que foi uma alegria imensa quando ele teve na mão o primeiro folheto. A vendagem foi muito boa, tanto foi boa que estimulou Minelvino a prosseguir. Na sua vida pessoal, ele teve uma companheira desde 53, Dona Antônia Pereira Almeida, uma mulher que foi musa de sua vida, sensível e delicada, que assim se referiu a mim quando eu cheguei à casa do casal na primeira visita que fiz, em 1983. Ela disse: foi através da poesia que eu conheci e descobri Minelvino. Eu amo a poesia.
E para mostrar que também tinha dons poéticos, né? Maravilhosa Dona Antônia, compôs na época de improviso uma cestilha a mim dedicada e que guardo com especial carinho. Desde 49, Minelvino Francisco Silva produziu de modo intenso e com dedicação apaixonada, sendo hoje conhecido como autor de aproximadamente 500 folhetos, 500 títulos, todos com imagens na capa, e esses títulos envolviam assim, os mais variados temas. Autor de poemas feitos sempre em cestilha ou septilha, Minelvino não se considerava um bom improvisador, um bom repentista. Ele escrevia e anotava e corrigia os seus poemas, os seus folhetos. Exercia, assim, uma espécie de fascínio sobre o público com sua atuação performática. Mas era, antes de tudo, um artífice incansável, como eu já disse aqui, um artesão que corrigia constantemente seus trabalhos e os refazia diversas vezes, perseguindo as palavras, tentando domá-las. Só desse modo é que a poesia de Minelvino conseguia fluir naturalmente, sedutoramente, aproximando-se do que eu poderia dizer de um milagre da linguagem, momento em que a palavra se converte em ponto radiante, em ponto de luz. Diz Minelvino em um de seus folhetos: o pássaro no mesmo voo fez uma volta no ar. Aí cantou novamente: não precisa se zangar, moça do vestido azul, comigo quer se casar? O mestre xilógrafo. Eu estou falando da relação palavra-imagem. E essa relação letra e traço, ou letra-imagem, não se interessa por um universo de fronteiras demarcadas. Lê-se além dos limites de uma história, de um espaço geográfico. Cada imagem pode conformar um mundo que abre para a percepção de infinitas leituras, assentada em certa imprecisão na definição de planos e personagens. E isso ocorre no processo criativo das xilogravuras de Minelvino, pois que o ordinário da madeira é transformado em matriz imagética, exibindo novos mundos criados e que se reinventam nessas gravações. Pássaros de fogo, bichos estranhos, santos, serpentes, profetas, revelando delírios longe de uma vida real, visibilidade plástica que entra em diálogo com o universo de Minelvino. A história da vida desse poeta da mão, da letra e do traço, e conjugada com outras tantas histórias que ouviu, exibe-se na expressão que eu denomino de plástico-pictórica da xilogravura em ato solitário, íntimo, ligada ao corpo como invenção e não como descoberta. As figuras que recolheu nas ruas e nos próprios livros são trazidas à tona na sua intimidade imaginativa, refletindo, por sua vez, uma riqueza sígnica das composições, nisso que eu chamo de ajuntamento de elementos, que certamente depende do contato com o texto cultural. Assim ocorre a transposição da imagem desejada. Nessa espécie de babélica ausência de linearidade, esse tipo de trabalho aponta para a estética do fragmento, perfazendo um jogo pendular, legível e legível. Além da poesia, portanto, vocês estão vendo que Minelvino dedicou-se à arte da xilogravura. Xilógrafo de exímio ofício, é considerado o introdutor aqui na Bahia desse tipo de expressão que tem entre suas finalidades, ilustrar os folhetos e textos de cordel. Mas não só isso. Técnica de gravura em relevo sobre madeira. A xilogravura necessita, para a sua confecção, que seja desbastado um desenho escrito em suporte de madeira, para depois, untado com tinta, calcá-lo contra uma folha de papel. As partes escavadas, que não receberam tinta de impressão, constituirão o claro. Aqui está, inclusive,
essa xilogravura nesse vestido da mocinha aí apresentando, mas tem outras xilogravuras aí também, não é? Aí o xilogravador, o xilógrafo, dá vazão às suas fantasias, que são aí corporificadas e passam a condensar os temas, vários temas desenvolvidos pelos cordelistas. Com habilidade, cioso de sua arte, o baiano Minelvino sempre soube manejar muito bem a goiva, tendo sido até aclamado príncipe dos xilógrafos do estado da Bahia, título que lhe foi atribuído por outro famoso mestre da xilogravura, o mestre Dila, quando ele disse, abro aspas para o Dila, que era um pernambucano fantástico, ele disse, eu, José Cavalcante Dila, xilógrafo pernambucano, para Minelvino como xilógrafo, não dou uma nota, e sim um título, príncipe dos xilógrafos do estado da Bahia. Ele ficou orgulhosíssimo com esse título e exibiu e proclamou esse título aos quatro ventos. Os tacos, que são nomes dados a essas peças de madeira trabalhadas pelos xilogravuristas, talhados por Minelvino, circulam, veiculam um poderoso fluir de imagens, as mais variadas, com uma delicadeza incrível e deixando vazar suas intenções, ficções e fantasias. As mãos do artista Minelvino desbastam, movida pela imaginação, a matéria bruta do cajal da umburana. Mesmo que em certos casos, como o de Minelvino, lhe faltem alguns dedos. Não podem ser aqui esquecidas nada disso. Cada golpe, cada traço, talhado na madeira, é uma personagem nesse cenário de madeira, tinta e papel, que repassa para todos as aventuras de que o xilógrafo e seu público são protagonistas. Nós sabemos que todo produto artístico é ambivalente, ambíguo, podendo haver muito mais do que aquilo que o seu autor traz como consciente. Nesse caso, o diálogo entre diferentes códigos indica a interpretação do texto visual, a interpenetração, do texto visual com o texto escrito, enriquecendo esse jogo de significações. Palavra ou traço? Palavra, traço. O signo codifica o mundo em suas linguagens. Portanto, essa decodificação das criações xilográficas de Minelvino pode recair numa armadilha traiçoeira, onde se enredarão intenções não conhecidas de todo pelo Criador. O xilógrafo Minelvino, em contato com a madeira, possivelmente realizou o milagre do desenho. Algumas de suas xilogravuras serão aqui invocadas numa tentativa de mostrar sua força criativa. A obra poético-xilográfica de Minelvino sempre esteve relacionada ao processo de criação de poesia. Ele que foi reconhecido poeta de literatura de cordel, pois que estão associadas ao processo de criação de textos verbais. Daí, traço-palavra ou palavra-traço. Os efeitos buscados por Minelvino em seus trabalhos formam uma espécie de um jogo de mão dupla, considerando que seus textos trazem variadas referências imagéticas. Em Minelvino, o poético se faz imagem e a imagem se faz poesia. Traço-palavra em conjunção. No tocante ao caráter metonímico de sua obra, a xilogravura que ilustra o folheto A História das Três Irmãs e o Pássaro Encantado é modelar, pois nela pode-se identificar o movimento redutor de sutil e intensa expressividade. O pássaro de plumagem rica em detalhes na cauda tem na cabeça penas erguidas que simulam uma coroa, denotando sua realeza. Protegido sob os braços da moça camponesa, é impedido de transformar-se em gigante, pois enquanto pássaro é agente do bem e oculta a máscara em outra face. Outra xilogravura que ilustra a capa do folheto, a História do Pavão Encantado. Aí, História do Pavão Encantado, onde está
História do Pavão Encantado. Impressiona pela proporcionalidade do desenho, de notável equilíbrio plástico. Trata-se de um pavão com belíssima cauda que se abre em leque de múltiplos olhos. Bem definidos, os ocelos da cauda simulam olhos atentos e percussientes. Todo o corpo da ave denota a elegância de um animal de nobre porte. O pavão é, nesse folheto, o príncipe metamorfoseado. A Chilo da Peleja, vamos à Chilo da Peleja, tem uma proporcionalidade singular em trabalhos dessa natureza. Sua concepção demonstra o aspecto competitivo da peleja, e a superioridade de um competidor sobre o outro é denunciado pela posição do pé e pela expressão de vivacidade no rosto de um deles, afora o detalhe e os enfeites diferenciados da viola e das vestes. Ambos estão de terno. O mais vivo, de terno xadrez, de bigode acentuando o aspecto sedutor, aparenta ser o mais velho, mais experiente. O mais jovem, de terno liso, tem um olhar ingênuo de iniciante. Pode-se ler também aqui a tentativa de expressão de uma agressividade quase ausente, pois o embate se dá em nível elevado de saber e improvisação, nada tem a ver com o confronto físico e rasteiro, terra a terra, junto ao chão. Já Chilo, da capa do folheto O Poder da Cachaça contra a Lei do Criador, nessa figura 5, o poder da cachaça contra a lei do Criador, representa uma serpente bem trabalhada em pormenores nas partes escavadas. A concepção da serpente para ilustração desse folheto, para mim, foi um achado do artista para figurar o agente do mal, do vício e da sedução. Autor de dezenas de folhetos, de peças de xilogravura, Minervino mergulhou sempre muito fundo na sua sensibilidade e criatividade em torno do que ele denominava e conversava sempre comigo. Edilene, eu tenho uma visão. Todos os seus folhetos trazem sua assinatura na Chilo, que tem capa assinada na Chilo, com exceção daqueles publicados pela Lira Nordestina, que aí não foram publicados na Bahia, que tem capa assinada por Diniz, além dos da Luzeiro, editora de São Paulo, e também daquele premiado na Bahia, aquele do centenário de João Martins de Ataíde, que tem uma capa de Sinélio Alves, um grande desenhista baiano, que se aproximou muito dos poetas de cordel. Minervino, porém, não ilustrou somente os folhetos de sua autoria. Grande parte dos folhetos de outros cordelistas publicados na Bahia, sobretudo nas décadas anteriores a 1980, quando eram mais frequentes seus contatos com a capital, ele vinha muito para Salvador, foi ilustrado com sua estilogravura. Mas Minervino também, por isso eu falei dos múltiplos ofícios, foi um aprendiz de tipógrafo. Dentre as suas várias habilidades, distinguiu-se também aquela de impressor, pois ele foi o responsável pela impressão da maioria de seus folhetos, trabalho que sempre fez com muito zelo, com muito carinho, juntando as letras, separando-as e depois classificando essas letras de acordo com os tipos. O poeta via nessa habilidade um exercício lúdico e assim passava horas e horas naquele espaço sagrado de sua casa. A prática da xilografura e da impressão fascinava Minervino, não apenas porque ele permitia confeccionar seus próprios livros, bem como estimulava a produzir suas matrizes de estilo, mas também porque descobriu na máquina impressora o próprio símbolo do poder e da força criativa da tecnologia, que sempre encantou o ex-garimpeiro de Cuia, habituado desde cedo ao maravilhoso trabalho da Universaria da Natureza. Sua máquina tipográfica era muito bem cuidada, resguardada de poeira, sempre untada com óleo para garantir um perfeito funcionamento. É o próprio Minervino que conta no folheto Os Traços da Minha Vida, de 1987.
puxando a máquina de mão para o meu livro fazer, mas enchia a mão de calo, se punha o braço a doer, de noite estava cansado, que só faltava morrer. Da impressora manual, o poeta passou para a máquina de impressão elétrica. Mas aí um acidente com a impressora elétrica em 1979, danificou-lhe uma das mãos. 3 de seus dedos ficaram inutilizados. Com os 2 dedos que lhe restaram de uma mão, Minervino continuou mesmo assim a trabalhar, aperfeiçoando cada vez mais a sua técnica, a ponto de não sentir falta daqueles 3 dedos que perdera. Imperturbável, manipulava com destreza a sua impressora elétrica. No dia 10 de outubro, compus uma oração. Botei na máquina a impressora para fazer a impressão, em vez de imprimir o papel, errei e imprimi a mão. O prazer da execução, apesar da repetição contínua e precisa dos mesmos gestos, permitiu a Minervino substituir os dedos que não tinha por hábeis movimentos de mão que a todos encantavam, como se tratasse de uma dança ou uma coreografia executada por um mímico exímio. Nas mãos de Minervino, o exercício da tipografia converteu-se em arte nobre e o tipógrafo inventor transformou-se em personagem de exceção, capaz de domar a máquina e submetê-la à vontade, sempre inquieta, do poeta sensível e do xilógrafo habilidoso. Dono de sua própria gráfica Milagre de Jesus, assim ele a batizou, Minervino publicou incessantemente, sempre usando o epíteto de o trovador apóstolo, cuja origem era assim explicada por ele. Abro aspas. É que vi uma luz acesa diante de mim. E aí eu passo para esse item, trovador apóstolo, porque eu estou tratando dos múltiplos ofícios desse homem. Uma luz acesa. A leitura do folheto História de João da Cruz, de Leandro Gomes de Barro, fez aflorar a religiosidade de Minervino. O poeta considerava esse folheto um livro que se torna religioso. Numa das conversas que tive com ele me explicou que essa alcunha, o trovador apóstolo, usada sempre em todos os seus folhetos, vinculava-se a uma espécie de experiência mística e iluminadora que ele vivenciara. É que vi uma luz acesa diante de mim. A partir daí, a fé e uma espécie de delírio místico passaram a marcar a vida e até a produção artística de Minervino. A apaixonada e ingênua veneração, eu vou tirar esse ingênua daqui, a apaixonada veneração que desde sempre o poeta tributou às figuras de Jesus, de Deus Pai e da Virgem Maria, essa veneração, acabou por determinar, a partir de então, a intensificação e o desdobramento de certos traços místicos que, retrabalhados pelo imaginário, olha aí a presença do imaginário, e sempre presente na escritura de seus folhetos, passaram a representar o ângulo bastante particular em que o poeta se situava para ver o mundo, para entender o mundo, para traduzir o mundo, para interpretar o mundo. Imbuído de uma religiosidade, às vezes um tanto cega e até mesmo delirante, Minervino passou a considerar-se, interessantíssimo isso, um escolhido ou eleito. Aí eu penso até em Bispo do Rosário, não é? Imbuído de uma missão especial, a de prenunciar um mundo novo e renovado com base nos 10 mandamentos ditados por Deus a Moisés. E aí vem o Romeiro, cantor. Minervino falou-me várias vezes dos fantasmas místicos que permeavam seu imaginário e também de seu caráter de eleito, com a missão de pregar o evangelho, tal como os apóstolos de Cristo, mas de maneira cantante. Aí é que está o especial, ao modo do trovador. Para tanto, compôs dezenas de benditos, recolheu outros tantos, além de ter publicado em sua pequena gráfica textos como o Terço, o Ofício de Nossa Senhora, a coleção de benditos de Bom Jesus da Lapa, os 25 anos do programa A Voz Mariana ou o Terço de Nossa Senhora. Ostentando o orgulhoso título de cantor do Bom Jesus, veja como ele tinha um gravador, né?
Minelvino é concedido pela igreja daquela localidade do sertão baiano, por Jesus da Lapa. Minelvino cantava os benditos de sua autoria e estimulava toda a multidão de romeiros a acompanhá-lo. Espontaneamente ou a favor ou a serviço da igreja, Minelvino aproveitava a publicação de seus folhetos para inserir nos rodapés ou exortações, ou pedidos e preces, como, por exemplo, na contracapa do folheto A Promessa de um Romeiro. Abro aspas. Senhor, se vós vê que o divórcio é realmente um ajuste para os casais desajustados, vós o traga na vossa santa paz. Senão, afastai de nós este borrão que deseja apagar as palavras da vossa santa lei. Ou então, todos aqueles que não se arrependerem, continuar a matar, roubar, desonrar, levantar falsos testemunhos, são esses os pecadores que não irão com Jesus. E aí ele vai colocando isso nas contracapas. Mas, para concluir, eu vou dizer que o imaginário de Minelvino, múltiplo e surpreendente, aliado à sua sensibilidade artística e à sua habilidade criadora, fez dele uma espécie de senhor dos ofícios, múltiplos ofícios. Como senhor dos ofícios, teve sempre plena consciência de sua arte e de sua obra. Certa vez, enfrentando um professor que não entendia e não aceitava os elogios feitos por um colega à arte do poeta de cordel, tomou a palavra e disse: todos nossos professores do Nordeste e do Além acham que o nosso cordel é cultura e falam bem. Só o senhor quer botar defeito onde não tem. Homem cordial e sensível, Minelvino trazia no bolso o retrato do amigo fiel, Rodolfo Coelho Cavalcante. Por outro lado, cioso da expressividade simples e espontânea dos poetas populares, não hesitava em pôr de lado sua natural cordialidade para erguer a voz contra a poderosa editora Luzeiro, que costumava corrigir os originais dos poetas que publicava, tendo mesmo chegado a suprimir várias estrofes do seu folheto Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos. E ele me dizia: eu gosto do meu simples, bem feito do coração. Radicado em Itabuna, Minelvino batalhou pelos direitos dos poetas populares, uma outra versão também de Minelvino. E em 1956, apresentou um projeto à Câmara Municipal propondo a denominação de Rua dos Trovadores a uma das vias públicas dessa cidade que o acolheu, Itabuna. Residiu nela até 1999, ano em que, com sua morte, os benditos do Bom Jesus da Lapa deixaram de ser entoados por seu autor e cantor. Do legado de Minelvino, sobressai-se sua transbordante humanidade. Nele, vida e obra se confundem e se complementam. Eu queria dizer que a arte de Minelvino é uma prática complexa, feita da manipulação hábil, sensível e também apaixonada de diversos códigos e linguagens, do verbal, do gestual, do musical, do visual. Os produtos de sua arte não merecem leitura ou estudo apenas de superfície. Ao contrário, devem ser percorridos e penetrados a fundo para que se possa conhecer melhor sua envolvente e cativante densidade humana, aliada sempre a um tom popular entre ingênuo e carinhoso. O saldo de suas criações é tão grande que, em consequência, uma liderança velada acabou por lhe ser conferida, guiando a categoria de personagem quase mítica da cultura popular da Bahia, em decorrência, sobretudo, de sua paixão pela arte e pela criação como fontes de busca de nossa, vamos dizer assim, verdadeira identidade. Então, eu trouxe aqui hoje, para esse curso de culturas baianas, um pouco da trajetória desse instigante, desse inquietante poeta. E ele era um poeta muito, além de ser cioso, do ponto de vista de poesia mesmo, né?
eu considero o Minervino o grande poeta de cordel da Bahia. Então, assim eu vou encerrando esta terceira edição do curso Culturas Baianas, agradecendo aos doutores Wagner Rocha, Hanna Bellini, Ricardo Soares, por essa companhia, agradável companhia, e com alegria anunciando para o próximo ano a quarta edição dos Culturas Baianas pela Academia de Letras da Bahia. É com muito orgulho que a Academia de Letras da Bahia criou este curso. Então, eu acho que todos devem seguir a Academia de Letras da Bahia nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Academia de Letras da Bahia. Evidentemente, esse curso está gravado e é um curso muito rico, e eu gostaria de ver esse curso muito conhecido, muito divulgado por todas as pessoas que se interessam pela cultura da Bahia, pela cultura brasileira, e vamos falar em culturas no plural. Muito obrigado. A Academia de Letras agradece a participação de todos e todas. Boa noite, bom dia, boa tarde.